Olá, tudo bem com vocês? Na Santa Paz? Espero que sim. E mais um domingo chegou, né? O domingo, o dia do nosso evangelho. Olha, nossa água. Hoje eu tô aqui na casa de mamãe, exatamente onde ela já passou. Tem uma velhinha lá que ela já acendeu. Esse é um espaço dela que eu gosto muito, né? Eu gosto de chamar de capelinha. As pessoas dizem que é um oratório, mas não tem problema. Eu ainda vou continuar chamando assim. E é aqui que também que eu venho para conversar com Nossa Senhora, para agradecer, enfim. E ela sempre traz flores, né? Aqui ela já trocou as flores hoje. É um espaço agradável, onde eu me sinto bem. Segunda coisa, como eu vim para casa de mamãe, fiz mala, aquela coisa toda, fui notar que eu esqueci de trazer o microfone. Então hoje eu vou ter que falar bem alto, tá? E outra coisa, vai aparecer barulho de carro, caminhão. Eu já expliquei para vocês que ela mora numa rua principal e tem muito barulho de caminhão. Inclusive vai passar um aqui. Mas faz parte da vida. A vida não é perfeita. Os áudios também não são perfeitos. A gente tem que entender que a vida é assim, é um vai e vem, mas nós não podemos perder a nossa fé. Vamos à nossa oração, agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Senhor, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, junto com Seu Filho, Jesus Cristo. Agradecemos a nossa família, agradecemos por ter o que comer, onde morar, por termos nossos empregos, por termos nossas famílias. Gratidão, Senhor, por este lindo dia, por esta reunião. Eu e meus irmãos fazemos parte dessa egrégora do bem, do amor, do evangelho. E nós agradecemos esta oportunidade. Que tudo ocorra como o Senhor quer. Que assim seja. Vamos ao evangelho? Capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. 206. É o número 7. Utilidade providencial da fortuna. Eu vou começar falando o seguinte, eu não vou ler pedacinho, assim, ele todo. Eu peguei algumas coisas para ler, porque ela é grande, né? Então, eu vou pegar aqui. Eu risquei, mas eu vou começar por aqui. A utilidade providencial da fortuna. Claro que a fortuna, o dinheiro tem a sua utilidade. E tudo é bem-vindo. Nós não podemos esquecer que o Cristo também trabalhou. Quando ele saía em missão, né, com os seus discípulos, ou alguns discípulos, eles paravam para trabalhar, porque eles precisavam do dinheiro, né, para o sustento, para comprar coisas. Então, nós não podemos ser hipócritas e achar que o dinheiro não é bom. Claro que o dinheiro é bom. Ele traz para nós o conforto, né? Nós trabalhamos para isso. Cristo também. Então, prestem atenção. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. Olha aí o movimento. Por que ela é assim? Porque quando você tem muito dinheiro e você não sabe exatamente o que fazer, você acaba ficando egoísta. Acha que tudo é para você e você não olha para o seu. Tudo é seu, né? É meu carro, é minha casa, minha roupa, meu. E muitas vezes você esquece de ajudar alguém. Tem uma passagem muito interessante que Chico contava, que teve uma vez que um moço de um centro espírita, ele era de uma família muito simples. E uma vez ele aplicou na bolsa e ele ganhou dinheiro, muito dinheiro. Então, quando ele ganhou muito dinheiro,
ele se afastou do centro espírita e dos seus amigos. E achou que tudo era dele, era só ele. Ele esqueceu dos pais, esqueceu do evangelho, esqueceu de tudo, daquela vida que ele tinha do passado, que era benéfica a ele. Então ele esqueceu de tudo. E um dia, um amigo dele foi visitá-lo. E este amigo que ganhou muito dinheiro fez seu amigo esperar. E o amigo esperou umas 3 horas. Aí deu o momento, ele mandou chamar o amigo, ele entrou, abraçou o amigo e tal. E ele falou, o que aconteceu que você esqueceu dos seus amigos, do centro espírita? O que houve? Aí ele disse, não, eu não tenho tempo. Aí o amigo ficou lá algum tempinho e foi embora, porque ele sentiu que este homem não queria que ele ficasse ali, né, esse amigo. Ele foi embora. Passou um tempo, este moço perdeu todo o dinheiro. E aí ele se viu sozinho. Ele voltou para o seu lar, para os pais e para o centro espírita. E ele pediu desculpas. E ele percebeu que o dinheiro, ele tem o valor, sim. Mas ele tem uma função. E você tem que descobrir qual é. Não é só servir a você. Tem uma outra passagem muito interessante que diz, lembram quando Jesus, ele convidou, deixa eu achar aqui, eu acabei esquecendo. Quando Jesus disse ao moço que interrogava sobre os meios de atingir a vida, da vida eterna, no caso. Aí Jesus falou para esse moço, desfaça-te de todos os bens e segue-me. Poxa, ele não queria fazer isso. Ele não queria seguir Jesus e ter uma vida ruim, de não ter onde dormir, de não ter o que comer. Ele não queria isso. Mas ele esqueceu o seguinte, Jesus não quis falar isso para ele. Jesus quis falar para ele o seguinte, me siga, mas não tenha apego aos bens terrenos. Eles são, sim, um obstáculo para a sua salvação. Ele poderia ter todo esse dinheiro, sim, e no meio do caminho ajudar a caminhada de Jesus, comprar alimentos e tudo que ele precisava. Mas ele não quis abrir mão disso. Há muito tempo atrás, e eu estava num centro espírita, né? Tinha uma palestra, e o palestrante perguntou assim, vocês abririam mão de tudo para seguir Jesus? E eu ali fiquei escutando. E de repente o próprio palestrante falou assim, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu não abriria mão de tudo que eu tenho para seguir Jesus Cristo. E eu fiquei chocada com aquilo. Falei, puxa, como assim? Então aí eu me perguntei, será que ele entendeu o que Jesus quis dizer para ele? Não estou condenando o que ele disse, porque cada um escolhe o seu caminho. Simples assim. Não sou eu que tenho que dizer, olha, o caminho é esse, e ele dizer para mim, Cris, o caminho seu é esse. Não. Por outro lado, ele foi sincero. Ele disse, eu ainda não estou preparado para fazer isso. Aí eu pergunto a vocês, vocês estão preparados? Será que eu estou preparada? Não sei. Mas o que eu digo a vocês é que eu tento todos os dias. Todos os dias. Pois bem, meus irmãos, olha que interessante também essa frase. A riqueza é o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Porque realmente, enquanto você tem muito dinheiro, você fica presa à terra. Mesmo depois do seu desencarne, você fica preso a essa energia do dinheiro, você fica preso nesse plano terrestre. Porque seu espírito não entendeu que a sua salvação não é o dinheiro, e sim o que você aprendeu, o que você ensinou, o que você fez ao próximo. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro é bom, porque precisamos dele, ele é ruim, porque se você ficar pegado a esses bens terrenos, você não vai conseguir se encontrar Jesus Cristo, entenderam? Então ele diz assim,
Ele produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que a ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Cai naquela história que eu contei, né? Que eu acabei de contar daquele moço que ganhou dinheiro na Bolsa de Valores. É isso. Então tem que tomar cuidado. É claro que quando a pessoa tem a ciência do dinheiro, dos bens que ela tem, e ela tem essa intenção de auxiliar, ela auxilia muito. Né? Ela ajuda a ONG, ela ajuda faculdades, ela ajuda o desenvolvimento da ciência, pessoas, crianças, né? Muitas coisas. Ela percebe que o dinheiro não é só para ela, e sim para todos. Auxiliar, né? Aí sim valeu a pena a sua caminhada, o seu esforço de conseguir o que você tem. Mas mostrar apego aos seus bens terrenos realmente é um obstáculo para a sua salvação. É isso que Jesus ainda tenta nos mostrar e que muitas vezes nós não temos a coragem de largar o material. Pois bem, meus irmãos, nós temos que pensar assim, fora da caridade não há salvação. A gente já vem batendo nessa tecla da caridade há muito tempo, porque o evangelho é isso. Fora da caridade não há salvação. Agora eu vou contar uma história, se eu já não contei para vocês. Eu não lembro se eu contei, mas enfim, se eu contei, eu peço desculpas. Semana passada, eu fui almoçar na rua com a minha sobrinha e as filhinhas dela, e nós saímos do carro, para tirar as crianças do carro, né? Tem aquele... demora um pouco. E aí eu fiquei esperando. Nisso, parou um outro carro muito, né, do outro lado da rua, saíram umas senhoras e tal, e eu percebi que foi o encontro, né, deste carro, uma senhora com um monte de sacola na mão. E eu fiquei observando a cena. De repente eu escutei, sai pra lá, vai trabalhar, para de ser folgada. Aí eu falei, credo, gente, o que tá acontecendo? Nisso essa senhora, ela veio na minha direção, e ela já veio falando assim, por favor, senhora, não me xingue. Eu falei, não, eu não vou lhe xingar, o que houve? Ela chegou para mim e disse, se eu lhe der um pacote de pipoca e um pacote de bala, você compra para mim um marmitex? Eu falei, não, você não precisa me dar a sua pipoca, a sua bala, isso você está vendendo, você vai precisar disso. Eu vou comprar para você, sim, a sua marmitex, porque fome não tem hora, fome é fome. Aí eu entrei com ela no restaurante, comprei a marmitex e nós ficamos conversando. Aí falou, aquelas senhoras me xingaram, disseram que eu sou folgada. E eu falei que eu estava trabalhando. Aí eu falei para ela assim, você não precisa xingar ninguém. Quando alguém não quer lhe ajudar, você não precisa xingar. Abençoa, diz, moça, obrigada, que Deus lhe abençoe. Porque, amiga, a energia que você emana volta para você. Então, prefira abençoar alguém do que xingar, porque quando você xinga alguém, tudo começa a dar errado na sua vida. Ofereça as bênçãos de Deus. Ela olhou para mim e disse, nossa, como a senhora é simpática. Tudo bem, eu não sei se ela entendeu, porque ela estava trabalhando, vendendo pipoca na rua da cidade onde eu moro. Mas, enfim, se ela entendeu, eu não sei. Eu conversei com ela. Agora, eu fiz a minha parte com muito carinho. E daí eu falei para ela, olha, agora você faz parte desse elo do bem. Quando a gente auxilia alguém, uma hora você tem que fazer o mesmo para o outro, para gerar, para acontecer essa energia de amor, né? Ela riu e tocou a vida, né? Enfim, é por isso que eu falo, fora da caridade não há salvação. Se a riqueza é a fonte de muitos males e se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Percebam, não é da riqueza que nós temos que chamar atenção, é sim do homem. O que ele está fazendo com a sua riqueza? É só vocês prestarem atenção, lembrarem, imaginarem como era o Cristo e seus discípulos na época. Quando alguém não queria que ele falasse, ele ia embora. Quando ele pedia ajuda e alguém não queria ajudar, ele também ia embora. Ele não fazia mal para ninguém, muito pelo contrário, ele nos ensinou a amar. E não foram todos que conseguiram ainda fazer isso. Então, meus amigos, percebam que se a riqueza só tivesse que produzir o mal,
Deus não teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-lo em fonte do bem. Entenderam? Somos nós que pegamos o caminho errado e fazemos coisas erradas. Não é o dinheiro, não é nada disso. É o que fazemos. Infelizmente, é o que fazemos. São nossas escolhas e consequências. Então tá na hora de parar com isso e pensar um pouquinho, né? Eu separei aqui, ó, uma mensagem muito interessante. Tudo pertence a Deus. Não se orgulhe pensando, eu tenho isso, ou tal coisa é minha propriedade. Nada pertence a você, nem mesmo o corpo. Você parte e deixa tudo para trás. Há, porém, um mundo de coisas que lhe pertencem. As boas obras que você faz constituem sua propriedade exclusiva. Um gesto de carinho, uma palavra consoladora, um olhar que acalma, a indicação do caminho certo, um socorro monetário, são o teu tesouro imperecível. O que sai amorosamente de você pertence-lhe eternamente. Esta é a lei. Guardai os vossos tesouros no céu, disse Jesus. Coube bem ao evangelho, não coube? Então, é como eu falei para vocês, fora da caridade não há salvação. Ponto. Vamos fazer nossa reflexão, tentar mudar sempre. Porque a vida é feita de mudanças, da evolução. A cada momento, a cada instante. Tá bom? Então, vamos agradecer. Mestre querido, obrigada por este momento, pelo seu evangelho, por ele ter vindo de encontro à minha pessoa, a encontro de vocês. Que possamos entender, sim, Senhor, e aplicar o seu amor para aquele que nos pede e também para aqueles que não nos pedem. São muitos os necessitados, mas queremos mudar, Senhor, e a cada instante. Ajuda-nos a trilhar o caminho do bem e da luz. Pedimos também que fluidifique a nossa água, coloque na água o remédio necessário para as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. Cura-nos, Senhor, dos excessos, do orgulho, do egoísmo, da falta de empatia. Ajuda-nos, Senhor, a transformar nossos corações, a modificar o nosso eu. Que Jesus Cristo esteja neste momento nos lares de todas as famílias, abençoando cada lar, cada família, os seus alimentos, a sua água. Que Jesus Cristo esteja, sim, nos hospitais, com os nossos irmãos doentes, com os nossos irmãos oncológicos, crianças, que eles recebam a presença do Cristo, que eles recebam o abraço de Maria Santíssima, que Jesus Cristo também esteja nas estradas, aqueles irmãos que estão dirigindo, que eles façam uma boa viagem, que eles cheguem bem a seu destino. Aos irmãos que estão em depressão, não desistam, é um dia por vez, porque Jesus Cristo está convosco. As nossas orações também chegam a vocês. Obrigada, Senhor, por tudo. Apenas lhe pedimos, ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho do bem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Mas, Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos, por estarmos juntos. Espero que vocês tenham gostado do Evangelho. É como eu já expliquei para vocês, eu estou adiantando o Evangelho porque à noite eu tenho um outro compromisso que eu também não posso dizer não. Então, quando nós dizemos sim para Jesus Cristo, as coisas começam a acontecer, né? Então, que vocês compartilhem o meu vídeo, peçam a seus amigos para se inscrever no meu canal, deixem seus comentários, deixem aquele like bacana.
tudo isso o YouTube vai entendendo que este momento é bom, que este vídeo é bom e ele vai encaminhando a outras pessoas. Então, é como eu sempre falo a vocês, a caridade também começa com o meu canal. Me ajudem, porque nós nos auxiliamos, eu e vocês e aos nossos irmãos. Fazemos parte agora daquele elo, daquela corrente de amor, e cada um de nós é um elo, então eles vão se encaixando, né? O elo vai encaixando e vai formando aquela corrente maravilhosa. Então, façam isso. Compartilhem, peçam para seus amigos se inscreverem, ok? E que vocês tenham uma semana cheia de amor e muita luz. Cris, e aí? O que a Cris deseja? Muita paz, muito amor, muitas bênçãos, fé e coragem. Nos vemos no próximo encontro. Beijos e até!